E aí, meus slões, e aí, minhas slãs, como vocês estão? Vocês estão bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu irei contar algumas lendas da Idade Média. Eu vou falar como no site. Algumas lendas que passaram, que são da época de Cristo, essas lendas são da época de Cristo, que foram até a Idade Média. Bem, vamos começar com Morrigan, ou como eu prefiro chamar Morrigan. Morrigan é uma deusa que seu nome significa a grande rainha ou a grande rainha a grande rainha fantasma. Morrigan pode ser também chamada de deusa da morte, tanto que se eu tivesse em batalha, se eu tivesse batalhando, tô lá batalhando, e simplesmente eu vejo Morrigan voando, significa que eu vou morrer. Tanto que tem até uma lenda de um moço que simplesmente, antes dele morrer, ele vê a Morrigan lavando suas roupas, sendo que a roupa dele estava cheia de sangue. A roupa dele logo deixou o rio todo vermelho, todo vermelho. A Morrigan também pode, como eu falei, ela é a deusa da morte, ou também a deusa eu esqueci o nome, eu esqueci a palavra. Mas quando ela é representada como morte, ela simplesmente é representada como forma de corvo. Que corvo mas no passado, no tempo passado, eu já pesquisei, e porque simplesmente eu pesquisei e encontrei isso pro meu amigo, mas eu vou trazer pra cá. Corvo, ele também pode ser considerado em alguns lugares como o grande. Ele não é tão maligno quanto a gente pensa. Quando uma pessoa morre, quem leva essa alma pro céu ou pro inferno? Tecnicamente seria o corvo. Daí então a Morrigan ela é representada do corvo por causa disso. E quando ela representa um negócio lá que eu esqueci a palavra, mas se eu lembro, acho que é fertilidade. Ela não lembro, é quase isso, mas não é essa palavra. Ela é representada com uma forma de vaca. Quando ela é representada em forma de vaca ou com várias vacas, é essa fertilidade. Daí então, ela é uma deusa celta, também pode ser encontrada Morrigan em em outras mitologias, tanto que eles falam que que Morrigan seria a Lilith, a primeira esposa de Adão. Para quem não sabe, Adão tecnicamente teria uma primeira esposa, que seria Lilith, que ela saiu do paraíso e simplesmente se juntou a Lúcifer, que esse não é o nome dele. Lúcifer é um nome de um deus, deus grego. Deus grego. E simplesmente o nome dele verdadeiro é Samael. Ou seja, Lilith tecnicamente teve um caso com Samael. E tecnicamente a cobra de Adão e Eva seria Lilith. Tô fazendo essa junção porque eu assisti um vídeo e esse vídeo ele fez essa junção. Então eu tô fazendo essa junção. Eu irei colocar os links dos vídeos porque eu não vou explicar muito das lendas. Irei explicar o básico, uma parte que eu entendi, que eu também tenho aqui de cabeça. E vamos para a próxima lenda. A lenda que eu vou contar agora é a lenda do Halloween. Halloween, geralmente, hoje em dia, é um dia em que as crianças saem e pedem doces ou travessuras. Tecnicamente, se você me dá um doce, tudo bem. Se não me der, uma travessura. Mas o verdadeiro sentido de ter criado o Halloween foi porque, tecnicamente, nesse dia, que é um dia depois do Dia de Todos os Santos, que geralmente o Halloween é comemorado depois do Dia dos Todos os Santos, nos Estados Unidos. Depois desse dia, todos os mortos, todos os mortos, podem voltar à vida.
voltar à vida por um dia. Eles podem ficar no mundo dos vivos por um dia. Quando eles estão nesse mundo dos vivos por um dia, se o morto resolver, vou pegar esse vivo e ele vai ficar no meu lugar. Simplesmente o vivo vai lá pro mundo dos mortos e eu fico no lugar dele. É meio que uma troca. O morto, ele pode fazer isso. Porque ele simplesmente se ficavam de jeito monstro. Pra quando os mortos voltassem, tecnicamente os mortos não poderem fazer isso. Ter essa troca. Porque tecnicamente eles não distinguem. Eu não sei porque eu tô querendo falar palavras difíceis. Tecnicamente o morto não falaria, esse aí tá vivo, não, esse aí tá morto. Tecnicamente eles não poderiam ver essa troca. Porque tecnicamente eles vão considerar um morto e eu também estou morto. Então não pode ter uma troca entre morto. Então, a lenda do Halloween também tem muito mais coisa. Eu tô falando, pessoal, lembrando que eu tô falando tudo o básico do básico. O básico que eu lembro agora. Que eu já assisti vídeo, só que o que eu lembro agora é isso. A Mulher das Flores. Bem, a Mulher das Flores é uma lenda que conta que um dia uma adolescente resolveu estudar. Só que onde ela estudava era perto de um cemitério. Então ela gostava de estudar lá no cemitério mesmo. Ela ia no cemitério, ficava lá e estudava. Se eu lembro, tem alguns países que o povo também fazem isso. Vão no cemitério, fazem piqueniques, estudam lá. Tem alguns países mesmo que hoje em dia fazem isso. Só que o que houve com essa menina? Um dia ela viu uma flor. Uma flor que estava plantada perto de um túmulo. Ela resolveu ir lá, retirou a flor, levou para casa. Daí o que houve? Simplesmente ela recebia telefonemas dizendo: devolva minha flor, devolva minha flor, devolva minha flor. E isso foi indo. Até a mãe dela já havia escutado. A mãe dela já foi onde ela estudava perguntar. Pessoal, eu não entendi porque os telefonemas, sendo que essa lenda é antiga, mas eu acho que deve ter havido algum caso parecido, por isso que tá falando isso. Mas eu não sei se também a lenda tem a ver. E simplesmente a menina, por causa desses telefonemas, ela ficou louca e já foi internada. E simplesmente ela morreu. E o que a gente tira disso? Nunca retirem nada de cemitério. Nada. Senão, você pode ser seguido por um espírito. Agora iremos falar de mais um deus celta. O nome dele é Lu. Bem, esse deus, ele é considerado... Ele é um deus sol. Ele é um... Tipo assim, ele é filho de duas... De uma moça de uma tribo e de um monstro de outra tribo. Onde essas tribos são rivais, que eu não lembro o nome agora. Que essas tribos são rivais, sendo considerada a tribo da moça do mal e a tribo do moço do bem. Simplesmente, quando o filho da moça nasceu, o pai dela, o avô de Lu, simplesmente pegou a criança, na verdade eram dois gêmeos, e jogou ao mar. Jogando esses gêmeos ao mar, porque ele sabia que tinha uma profecia que dizia que ele seria destronado por alguém que fosse da tribo dele, que tivesse filho também da outra tribo. Voltei, pessoal. Lembrando que como ele é filho de dessas duas tribos, havia uma profecia que dizia que alguém que fosse um filho da junção das duas tribos, simplesmente esse filho poderia destronar o rei do mal, que é o pai da moça.
Simplesmente, quando ele jogou os dois filhos ao mar, um morreu afogado e o outro saiu nadando. Daí ele saiu nadando, daí mais pra frente, essa criança se torna-se um homem muito bonito, que ele sabe praticamente tudo, sabe tudo sobre luta, ninguém vence ele, não tem como ninguém vencer ele. Ele sabe tudo sobre magia, sobre ciência, sobre contar história, sobre tocar harpa, ele sabe tudo, sobre medicina, sobre tudo. Não tem como ninguém vencer ele. Quando o Lu tenta entrar em uma outra tribo, que são, se não me engano, 3. Nessa outra, ele quer entrar, só que ninguém deixa. Ninguém quer que ele entre, porque simplesmente já tinha gente lá. E tudo que ele dizia ser, já tinha um pra fazer. Ah, nós temos o nosso melhor médico, que era um só. Nós temos o nosso melhor tal coisa. Nanana. E daí então, o Lu Pessoal, e o resto da história do Lu eu não vou contar, porque simplesmente eu quero que vocês vão assistir o vídeo pra entender melhor tudo, tá? E agora a gente vai pra última lenda da Idade Média. A história de agora, eu vou falar da história de o cão de Culan. De Culan, na verdade. Havia um filho de Lug, que a gente acabou de contar a história dele. O filho dele simplesmente matou um cachorro de um ferreiro, porque o cachorro resolveu atacar ele. Simplesmente, como é que ele matou? Matou na mão mesmo, no punho. Daí simplesmente, o que houve? Simplesmente esse menino fala assim pro ferreiro: eu vou cuidar da sua casa, eu vou ficar tomando conta da sua casa enquanto você treina outro cachorro. Daí esse ferreiro treinou outro cachorro e simplesmente deu nome pro cachorro de Chuchulain, o cão de Culan. Eu simplesmente não entendi. Eu peguei essas histórias eu peguei de um site, também peguei a história, não, eu peguei o nome no site e peguei as histórias nos vídeos. Tanto que até essa eu tive que pesquisar em 1000 sites, porque simplesmente eu coloquei o cão de Culan no YouTube, só apareceu um desenho. Sério, só apareceu um desenho. Daí eu tive que ir no site pra ver, pra ler. Que lenda é essa? Que ninguém conta. Daí simplesmente eu fui lá e encontrei fui lá e li, porque tipo assim, tinha título, eu não ia ler no site, porque eu queria pegar e ver como que o pessoal conta, pra eu contar mais ou menos do jeito que eles contam. Essa eu tive que contar do jeito de lá. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e se vocês querem que eu traga mais, é claro que o próximo que eu for trazer não vai ser desse estilo, vai ser mais tipo assim, vou contar uma lenda, vou contar a lenda desde o início, contar a história correta, tudo como aconteceu. Se tiver como invocar essa lenda, vou falar como invoca. Vou falar com invoca, quem sabe, dependendo do jeito a gente pode tentar convencer o clone a fazer, dependendo do que eu digo, dependendo do que for, porque simplesmente tem algumas lendas que são muito pesadas e eu não quero mal ao clone, porque simplesmente clone, eu amo o seu canal. E vocês devem conhecer o clone já. Pessoal, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. E até episódio que vem com mais um De Onde Vem. Tchau!